Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de Geografia. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre a relação do campo e da cidade, né? Essa relação entre o campo e a cidade, o que um auxilia o outro, tá? Por que é importante o campo para a cidade, por que a cidade também é importante para o campo. E a gente vai entender um pouco essa relação hoje em nossa aula. A gente vai iniciar com a leitura de um texto informativo, né, nos dando alguns exemplos, e a gente vai fazer uma atividade para você ver essa relação já e compreender como ela acontece, já que você faz parte dessa relação e nem sequer se deu conta, talvez, tá bom? Vamos lá para o texto, ó. A relação entre o rural e o urbano em Londrina. Olha só o exemplo que vamos ver. É muito importante lembrar sempre que, apesar de diferentes, a zona rural e a zona urbana necessitam uma da outra em suas diferentes atividades. Uma indústria localizada na cidade, por exemplo, depende das matérias-primas produzidas no campo. O campo, por sua vez, depende das máquinas, que são tratores, arados, colheitadeiras, etc., produzidas pelas indústrias localizadas na cidade. E essa troca revela a integração existente entre as atividades econômicas praticadas nos espaços rural e urbano. Observe um exemplo dessa relação. Olha só o exemplo que nós temos aqui. O agricultor cuida da terra, planta e colhe as sementes de algodão. Ele recolheu. Tudo que é colhido segue para a indústria. Na indústria, o algodão é transformado em linha e tecido. Com o tecido, fabricam-se roupas. E as roupas são vendidas nas lojas e utilizadas por todas as pessoas. Então, em nosso município, a produção agrícola é variada, sendo o milho, o trigo, a soja, a uva e o café os seus principais produtos. Destaca-se ainda a criação de gado, que é chamado de pecuária, nós já vimos até em nossa aula, né? Criação de gado eu chamo de pecuária, que é a criação de animais. Principalmente aqui a criação de gado bovino para o corte e a criação de suínos, tá? Que eu estou me referindo. Na agricultura, produzimos grandes quantidades de arroz, tomate, algodão, rame e outros. As pessoas que moram na zona rural vão para a cidade para passear, fazer compras, receber atendimento médico e vender o que produzem. Então, olha só, a gente acabou de ver alguns exemplos de coisas que são plantadas no campo e colhidas e são enviadas para a cidade, que é necessário. E a gente também vê o exemplo inverso, que as pessoas deixam o campo para ir para a cidade ou para consulta médica ou fazer compras, né, e ter determinados atendimentos. Então, a gente vê essa relação um pouco aí nesse exemplo. A gente também, no texto, foi citado o exemplo do agricultor, e lá do algodão que ele plantou, ele colheu, né, ele levou para a indústria, onde na indústria ele transformou o algodão em tecido. Desse tecido foram feitas roupas, para nós nos vestirmos. Aí, se ele comercializadas na cidade também, as pessoas poderem ter acesso a vestimentas, que é feito desse algodão que foi colhido, né, cultivado e colhido lá no campo. Essa relação entre a cidade e o campo, como eu falei, ela é bem interessante, nós fazemos parte todos os dias. Estamos fazendo essas trocas, essa relação em nosso dia a dia, seja na própria alimentação, né, no nosso vestuário, sempre tem essa troca aí presente. A gente vai ver alguns exemplos aí. Olha a atividade, o que a atividade pede aqui para nós. Olha só o exemplo. Faça uma lista com 10 produtos que você usa no seu dia a dia e depois distribua esses produtos na tabela de acordo com a sua origem. Você vai colocar aqui para o seu dia a dia, depende, da zona rural para ter o quê? Você vai colocar aqui e da zona urbana você coloca aqui. Então, vamos lá para a nossa atividade, ok? Vamos fazer uma atividade onde vamos listar esses 10 produtos só para você ver como exemplo, tá? E você entender um pouco mais essa relação entre o campo e a cidade que nós fazemos parte e às vezes nem nos damos conta. Vamos pegar alguns produtos que a gente depende do campo para obter. Olha só.
Aqui nós temos como exemplo o açúcar, tá? Vocês estão vendo aqui o açúcar. E esse açúcar, a gente está vendo o seguinte, ó. Aqui a matéria-prima é a cana-de-açúcar, tá? E aí nós temos aqui o álcool, o açúcar, que vem da própria cana. Tá? Alguns produtos que a gente depende do campo para ter. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui para vocês verem, ó, é o trigo, ó. Com o trigo a gente tem o bolo, os pães, né? Pode ter vários produtos do trigo aqui. São alguns da zona rural que a gente depende. Aqui o outro que a gente tem da zona rural, como exemplo, é o próprio leite, tá? E do leite eu obtenho a manteiga, o queijo, iogurte, tá bom? O próprio leite, no caso, que é a matéria-prima aí, onde ele me vem. E aqui eu tenho o couro. E do couro eu obtenho alguns produtos também que eu tenho aqui na cidade. Ó. Do couro eu tenho sapatos, tá? E bolsas, ok? Então esses são alguns exemplos, eu só coloquei 4. Tenho certeza que você vai pensando, você vai descobrindo vários outros aí. Agora, da cidade para o campo, qual um produto que eu posso ter aqui da cidade que eu preciso usar lá no campo? Vamos pegar aqui o exemplo, ó, para a gente usar aí, ó. Olha só o exemplo que eu tenho. Da cidade para o campo, eu vou precisar o seguinte, ó. Vou precisar do banco, tá? E da zona urbana para a cidade, né? Ou da zona urbana eu preciso ter, ó, o banco e o serviço de telefonia, que muitas vezes no campo já é difícil, né? Dar o sinal, conseguir esse tipo de comunicação. Então, na cidade eu posso encontrar o banco e tanto o serviço de telefonia, tá? E o outro exemplo também, só para a gente concluir a nossa atividade, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu só tirar o papel. Olha só o exemplo que eu posso ter também aqui, ó. Assistência médica, correio e assistência veterinária, tá? Estão vendo os 3 exemplos aí, ó? Assistência médica, correio e assistência veterinária. Porque, isso aqui é lá no campo? O animal está lá no campo. Só que essa assistência aqui com especialista, né, os veterinários, que no caso que cuida dos animais, ele é encontrado na cidade. É necessário, então, da cidade eu obtenho essa ajuda aqui no campo. Então, esses são alguns exemplos que nós vimos aí da necessidade do campo, de alguns serviços que tem na cidade, tanto da cidade como de algumas coisas que nós temos no campo. Né, o colheita de alguns produtos que a gente pode ter acesso aqui na cidade, como nós vimos o exemplo. Tá? Tem um conceito de agroindústria, lembrando um pouquinho sobre essa relação. E muitas vezes é confuso para nós. E olha só para a gente entender um pouco esse conceito, para a gente poder continuar nossa aula aqui. Ó. Só para a gente entender um pouco esse conceito. Agroindústria, quando eu falo sobre agroindústria, quer dizer o quê? Agroindústria, que é a junção de agro com indústria. Agro é relação relativa a campo, que é agrícola. Por isso que eu falo agro, tá? Indústria, né, como você já deve ter imaginado, tem a ver com indústria, que é toda atividade humana que através do trabalho transforma matéria-prima em outros produtos que em seguida geralmente são comercializados. Então a gente vê aqui, ó, até na imagem, ó, a colheita, eles colhendo, né, frutas aqui, tá? E aqui a transformação desses frutos, ó, a lavagem, processamento, até mesmo o empacotamento deles aqui. Então, a tecnologia alimentar, que é o elo da ligação entre a produção e o consumo. Tá? A indústria, a gente conta com uma tecnologia bem avançada nos dias, né, nos dias atuais. E considerando a tecnologia, todos esses avanços que nós temos, a indústria trabalha nesse sentido. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula. Eu fico por aqui e a gente vai ver outros exemplos na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Te aguardo na próxima.